Por onde é que você tem se fortalecido do Senhor para a sua vida de fé não vencer desfeita? Porque tem muitos fracos na fé e tem muitos que já estão mortos na fé, reprovados, porque não alimentam essa fé que nos conduz à vida com Deus. E alimentar a fé é estar aprendendo, sendo instruído, orientado, formado pelo Evangelho, no entendimento do Evangelho. Está sempre sendo orientado na doutrina de Cristo. Está sempre sendo formado, esclarecido no entendimento com a verdade do Evangelho. Por quê? Porque se nós não tivermos recebendo a instrução do Evangelho, o campo minado do diabo para nos tirar da presença de Deus, nos levar a apostatar da fé, é através dos ensinos heréticos, é através das doutrinas anátemas de demônios, é através dos princípios errados que é propagada, disseminada pelos falsos pastores, pelos falsos mestres, pelos falsos obreiros de Deus, que hoje a gente vê uma banalização de gente, todo mundo trazendo uma instrução de Deus. Mas aonde estão principiadas essas instruções? Quer ver uma moda que o povo está sendo muito levado? É quantos vídeos tem aí nas redes sociais de pessoa que corre e diz: ei, não mude, pare aí, escute, não mude esse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você, porque Deus tem uma revelação para você. E o povo atrás disso. Quantas pessoas estão por aí, nos lugares que se dizem casa de Deus, ouvindo homens pregar e dizer: Deus está mandando te dizer isso, Deus está entregando isso, Deus está revelando tal e tal e tal. E as pessoas, por não se alimentar da doutrina, a instrução, o ensino, a formação do conhecimento de Cristo, para ser discípulo de Cristo, formado pela doutrina dele, o povo está adoecendo. Muitos já estão mortos, pensando que estão vivos, apartados de Deus, numa vida oferecendo vários sacrifícios religiosos de tolo, uma adoração a Deus reprovada e vã, porque não estão com o entendimento, não estão sendo iluminados, esclarecidos com a verdade do Evangelho de Cristo, pela verdade do Evangelho de Cristo. O povo está sendo formado, discípulos de seus grupos religiosos, seguindo os seus líderes religiosos, e muitos cegos guiando a multidão de cegos. O final qual é? Quem é guiado por cego, quem é guiado nas trevas, quem é guiado pela mentira, não vai terminar bem. Você precisa ser guiado pela luz, está na luz. Você precisa conhecer a verdade, está na verdade. Você precisa entrar pela verdadeira porta, a única porta que lhe dá acesso a Deus, para você estar verdadeiramente em Deus e ser de Deus. Você precisa estar andando no caminho por onde você no final vai ter a salvação. E tudo isso é Jesus. Baseia-se em Cristo. O Evangelho nos mostra isso. O Evangelho não mostra nenhum desses meios, princípios e orientação que o povo está vivendo, andando, se conduzindo, como se fosse de Deus, numa vida para Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser prudentes. O que está em jogo, em relação à nossa fé verdadeira em Deus, é a salvação de nossa alma. Fé em Deus, o mundo tem. Todos estão aí pregando, falando em nome de Deus. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Dizer que é do reino de Deus, é a obra de Deus, que vai para o céu, todos os grupos religiosos dizem. O mundo está cheio das religiões dizendo que estão fazendo a obra de Deus, estão ensinando o povo aí a Deus.
Mas, cuidado, só há um caminho, uma porta, um meio, por onde você pode estar andando em Deus, com a fé aprovada por Deus, com a vida na comunhão com Deus, dentro da esperança de Deus. E esse caminho é Jesus. O que o Evangelho mostra e ensina. Todo mundo está aí. Não, eu sou de Deus. Eu tenho fé em Deus. A fé em Deus, ela não é dentro de nenhum princípio de crença ou dogmas religiosos. Porque fé, todo mundo tem, meus irmãos. O católico tem fé, o espírita tem fé, o testemunho de Jeová tem fé, o mormon tem fé. Tanto é que eles têm fé que ele vive a crença deles. Eles pregam os dogmas deles. Todos têm fé. Mas aí eu pergunto, qual é a fé que vence o mundo? É a fé no Filho de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4 e o 5. Eu pergunto, a fé que nos leva a estar em Deus, por onde alcançamos o dom gratuito de Deus. Essa fé, ela vem por quê? Ela é principiada em nosso coração por onde? Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? Não é nenhum sermão religioso. Não é nenhum discurso, nem crença, nem dogma, nem doutrina religiosa. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra de Deus. Quem é essa palavra? Jesus. O Evangelho é que nos adverte, nos ensina sobre Jesus. E essa fé vai ser gerada no coração de todos que estão nas trevas para vir para a luz a partir da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crê será salvo. A salvação é por meio de crer. Crer em quê? Crer no Evangelho. Não é viver numa crença de uma vida religiosa. É crer numa informação que o Evangelho nos conduz, que é a Cristo. Vocês estão entendendo isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas que fé é essa que a Bíblia fala? É a fé que os católicos pregam? É a fé que os evangélicos vivem? É a fé que os espíritas vivem e pregam? É a fé que os testemunhos de Jeová vivem e pregam? É a fé que os mormons, que os budistas pregam? É a fé que o homem vive dentro das religiões? Que fé é essa? Primeiro, o que é fé? Fé é confiança, esperança, acreditar e se manter naquilo que você acredita e não se mover daquilo. Fé é isso. Então, essa fé em Deus é você acreditar em Cristo, confiar em Cristo, esperar em Cristo e se manter no Evangelho em Cristo e não se mover dele. Isso é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que Deus quer do homem. Por isso que é preciso e é importante se pregar o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de uma vida religiosa para você estar dentro de um ambiente, para você ali passar a ser de Deus e ser salvo. O Evangelho é uma informação que tem que estar aqui e tem que ser aceita e vivida e guardando, perseverando nessa informação. É aí que o homem é salvo. Não é você crer e estar ali, aqui ou acolá, vivendo desse ou daquele modo, para ser salvo e para ser de Deus. A vida de fé do homem com Deus não é por meio de uma escravidão de sacrifício e devoção e consagração em nenhuma religião. A vida de fé do homem com Deus é por meio do entendimento. Quando ele ouve o Evangelho, ele crê, entende e se determina a seguir por essa informação como uma vida em Deus e guardado, crendo nessa direção que é a informação, que é o Evangelho, nos mostra. Aí eu pergunto, o que é que o Evangelho mostra como meio de vida de fé com Deus, para ser salvo, para ser perdoado dos nossos pecados, que nos leva à condenação do inferno?
O que é que o Evangelho mostra? Por onde? Qual é o caminho? Qual é a direção que o Evangelho mostra para a gente viver uma vida de fé em Deus, seguindo essa direção, vivendo nos princípios e nos valores. Não é valor de uma vida religiosa. Não é nos valores de sermão moralístico de homens autoritários dentro da igreja. Qual é o valor, os princípios que a causa do Evangelho nos mostra para que a gente siga a direção a encontrar o caminho, a verdade, a porta, a esperança com Deus? É uma vida, não dentro de prática religiosa, mas é uma vida na prática da palavra. Não dentro de um ambiente de 2 horas, mas viver uma vida na prática da palavra, todo dia, o dia todo, no meu viver. Está entendendo isso? Isso é a vida de fé em Deus. Quando eu venho rejeitando e me negando para me submeter ao que Jesus me ensinou. Quando eu abro mão de todo o valor e princípio de Deus, que é ensinado pelos homens dentro das religiões, que não condiz com o Evangelho. Isso é manter a fé. Isso é não apostatar da fé. Isso é estar firme na fé que vence o mundo. É se manter fiel a Cristo, a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, fé todo mundo tem. Mas a fé que nós devemos ter para uma vida com Deus é baseada e principiada na palavra. Tudo que a gente tem que viver como regra de fé e prática, como uma vida de santidade para Deus, tem que ser por meio de Cristo. O que Ele ensinou, a doutrina de Cristo. Não é por meio de conceito de moralidade, de santidade, de usos e costumes, de regra, de doutrina, de ordenança estabelecida por homem dentro de nenhuma religião. Nós temos que viver unicamente dentro dos princípios de Cristo, o Evangelho que Ele trouxe, pregou e anunciou ao mundo. E hoje eu também criei nesse Evangelho e eu também tenho que anunciar esse Evangelho ao mundo. Amém, meus irmãos? Então receba aí um pouco dessa instrução, dessa orientação para a edificação do teu conhecimento e entendimento para uma vida de fé em Deus, aonde você vai estar verdadeiramente firmado e alicerçado numa vida de comunhão e de fé em Deus. Amém?